Boa noite, bom dia. Não sei como vai chegar a vocês esse vídeo, mas esperamos que encontrem com saúde e gozando de felicidade. Só queria confirmar se o áudio está ok. Marcos, poderia me confirmar? Está ok, sim, Grace. Está ok, sim, Grace. Ok, então vamos dar prosseguimento. A nossa proposta é apresentar o seminário do Apocalipse, em conjunto com o livro de Daniel, e dessa forma estaremos, né, obedecendo ao mandado de Deus, e de acordo com o Espírito de Profecia no livro Eventos Finais, nos aconselhando nesses últimos dias de estudarmos com mais atenção ao livro do Apocalipse e ao livro de Daniel, estudando também os fatos históricos, né, porque a igreja acredita no historicismo, e dessa forma confirmar as datas e acontecimentos, que isso vão confirmar nossa fé, e dessa forma estaremos cada vez mais felizes por compreender as profecias que estão se cumprindo já de maneira cabal, né? Hoje em dia a gente não consegue convencer uma criança se apresentarmos uma teoria qualquer. Nós temos que satisfazer a sua mente, que é lógica, raciocínio, inquiridor, exigente, ele procura sempre saber os porquês e tudo, né? E quando a gente não respeita essa dúvida, esses porquês, não responde, a nossa mensagem acaba ficando sem valia para essas mentes apuradas, né? São tantos cálculos a fazer, comparações, lógica, razão, senso comum, e não podemos ignorar nada, né? A nossa lição da Escola Sabatina, na semana passada, ela destacou essas qualidades, né? A razão, a lógica, né? A cultura, né? Como sendo um senso comum, e as opiniões pessoais, né? De acordo com as tradições também. Então, tudo isso, em conjunto com a Bíblia, é que nos faz felizes, né? Por termos a certeza de um conjunto completo, né? Do entendimento. Então, vamos prosseguir. Eu captei foram 12 estudos que eu fiz, captando informações dos provões sobre o tema da história, né, que foi relevante para mim, e entre eles há um senso comum, ou seja, há um pensamento conciso dentro dessa exposição que nós vamos apresentar aqui. Então, eu fiz um resumo dos pontos principais que é apresentado nesses provões, né, pré-vestibulares, né, visando que o aluno tenha um bom desempenho no vestibular, na parte de história. Então, esse senso comum eu vou apresentar para vocês como sendo a maneira com que os historiadores enxergam a história do mundo, né? E que ferramenta eles usam e por que isso é relevante para a nossa compreensão e para a nossa pregação ter mais eficiência, né? Então, vamos elaborar rapidamente aqui as partes que eu achei importantes, né? A história antiga coincide com o surgimento e desenvolvimento das primeiras civilizações, também conhecida como a civilização antiga. E, de acordo com a historiografia, o início desse período é marcado pelo surgimento da escrita, por volta de 4000 a.C., que representa também o fim da pré-história. Então, o pensamento deles é que quando surgiu a escrita, o homem deixou de ser pré-histórico, então começou a contar com a história antiga, né? A Idade Antiga. De acordo com esse sistema de periodização histórica, a antiguidade vai até o século V, né? Com a queda do Império Romano. E após as invasões dos povos germânicos, denominados como bárbaros pelos romanos, né? Principais características da história dessa época.
o surgimento e desenvolvimento da vida urbana, ou seja, o surgimento das cidades, poder político centralizado nas mãos de um rei, né? Sociedades marcadas pela estratificação social, né? Os governantes sugando da população dinheiro, né? Em outras palavras, né? E o desenvolvimento da religião, a maioria dela politeísta, né? E organizada. Eles acreditam em vários deuses, né? A militarização e ocorrências constantes de guerra entre os povos, o desenvolvimento e fortalecimento do comércio, o desenvolvimento do sistema de cobranças, de impostos e obrigações sociais, criação de sistemas jurídicos, leis, desenvolvimentos cultural e artísticos. Isso foi fundamental para o surgimento da história, né? Principais povos das civilizações antigas. Dessa lista aqui, todos, exceto o penúltimo aqui, que não tem muita relevância para a história bíblica, porém os demais são fundamentais. Veja bem, a Mesopotâmia é considerada o berço da civilização. Depois está os persas, como sendo a primeira nação que buscava unificar todas as outras nações, e assim pretendiam que não houvesse mais confusão ou briga entre si por serem de um só governo, né? O que não acabou se concretizando. O Egito Antigo, com a sua unificação das coroas, a coroa do norte e a coroa do sul, e se tornando uma forte nação, né? Destaca também os hebreus, a sua fixação ali na região da Palestina, os hititas, destacados como o povo que manteve os registros históricos, né? Foram fundamentais para as descobertas que vieram posteriormente a essa atitude deles, né? A Grécia Antiga, toda vez que você vai acessar no YouTube sobre a história antiga, você vai se deparar com a ascensão e queda do Império Grego e a ascensão e queda do Império Romano, né? A nação Creta, né? A nação de Creta, a ilha de Creta, ela foi fundamental também para a formação da Grécia, né? Os povos bárbaros, os celtas, esse é o único povo que eu não aprofundei o estudo, então para mim não teve relevância. Porém, os etruscos também tiveram um papel fundamental. A cronologia, os principais fatos da história antiga, né? No ano 3500, foram descobertos por escavações ali na região da Mesopotâmia as escritas, né? Que os sumerianos foram os primeiros a deixar registros, né? Eles escreviam nos tabletes cuneiformes, né? E ali eles marcavam fatos históricos, acontecimentos e deixaram registrado, né? Por escavação, isso foi descoberto, né? No ano 3200, ocorre a unificação do Egito. No ano 1900, aconteceu que os hebreus se fixaram na região da Palestina. No ano 1100, a Ásia Menor começa a ser colonizada, né? Por ocasião da primeira diáspora grega. Então, a Ásia Menor é conhecida como a Grécia Jônica, né? No ano 753 a.C., a fundação da cidade de Roma, né? Quando a Roma se estabeleceu como uma nova nação. O ano 1, nascimento de Jesus, né? O início da era cristã. O ano 313, fundamental também no nosso estudo, né? Que o Constantino, o imperador, ele decreta o Edito de Milão e dava liberdade de culto aos cristãos. No ano 330, a cidade de Constantinopla é fundada. E no ano 425, povos germânicos, denominados bárbaros pelos romanos, conquistam diversas províncias do Império Romano. E o ano 476 é o fim do Império Romano. Agora um resumo sobre a Grécia Antiga. Ao estudarmos a história da Grécia, precisamos entender que a Grécia Antiga não era formada por um Estado único, centralizado. Na verdade,
a região era habitada por várias tribos, independentes, e que muitas vezes rivalizavam entre si. E dessas tribos se destacam, eu destaquei aqui 4 povos, né? E eles destacam também esses povos. Primeiro, os aqueus. Eles fundaram o reino de Minos, de onde se originou a lenda do Minotauro. O rei de Minos se uniu à religião da ilha de Creta e fundou, então, nesse período, a Grécia como Cretomicênica, né? Era o nome dado para a formação cultural e religiosa e poderia também da parte dos gregos. Foi a primeira formação. E esse foi o período mais importante para a formação da Grécia, né? A Grécia se tornou o centro cultural da nação naquela época. Todo mundo queria conhecer a Grécia. Foi nesse período que eles construíram os grandes templos, né, para os deuses do Olimpo, e foram organizados também os Jogos Olímpicos. Os eólios fundaram a Macedônia, né, que viria a ser fundamental também para o desenvolvimento dos gregos. E os dórios se estabeleceram ali na região noroeste, ali fundando a cidade de Esparta. E os jônios, Atenas, a parte mais sudeste, né? Aliás, a parte do leste. Os jônios foram quem exportaram o pessoal para a Ásia Menor. Portanto, os gregos não eram um único povo, mas a mistura de várias tribos de origem indo-europeias que chegaram à região em épocas diferentes. Na região onde se instalou, cada uma das tribos fundou uma importante cidade-estado, das quais se destacam Esparta e Atenas. Os historiadores destacam essas duas cidades porque uma se tornou o símbolo da Grécia, né? A cidade de Atenas. E a outra se tornou o averso, né, do cidadão. As diferenças eram administrativa e objetiva, né? Os dórios, que fundaram a cidade de Esparta, quando eles chegaram na região, eles já dominavam o ferro, o minério do ferro, e eles tinham forjado para si as espadas de aço, de ferro, preparada de ferro e aquecida para se tornar semelhante ao aço, né? Eles chegaram ali na nação que era dominada pelos aqueus, né? E os soldados tinham armas de bronze, escudos de bronze, e quando os dórios chegaram destruindo tudo. Cortavam as espadas de bronze com as espadas de ferro, né? E assim, diante dessa arma tão poderosa, os soldados se renderam e então aconteceu a primeira diáspora, porque as outras cidades aterrorizadas, né, fugiram para a Grécia, da Grécia para a Ásia Menor, onde ficou caracterizada como a Grécia Jônica, né? Vamos avançar. Fazendo uma breve análise sobre os povos da Mesopotâmia, considerado o berço da civilização, só confirmada por escavação. Por quê? Porque tem períodos que reportam para datas anteriores ao dilúvio. Então, o dilúvio veio, soterrou tudo, e por serem civilizações muito antigas, eles não sabem diferenciar se foi por causa do dilúvio ou se foi por causa da erosão natural que acontece na Terra, né? Mas a gente sabe, pelos estudos da Bíblia, quando faz um casamento, a gente percebe que só descobre por escavação porque realmente o dilúvio cobriu tudo, né? Isso a gente vai avaliar pormenorizadamente. Os primeiros imigrantes chegaram à Mesopotâmia no 4º milênio a.C., fixaram-se ao sul e criaram o que teria sido seu primeiro núcleo urbano, Eridu. Ao mesmo tempo que ao norte, grupos de origem semítica formavam uma nova cultura, né?
que assumiria gradativamente o papel preponderante na região. A Mesopotâmia era de todo modo povoada por dois povos de origem distinta, o que se explica as denominações da terra de Sumer ao sul e Acade ao norte. Aqui está um mapa demonstrativo da região da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa região entre rios, né? Então nós vemos aqui o rio Eufrates e o rio Tigre, que circunda aquela região. É a região mais fértil, né, da Ásia, daquela região ali. Então eles tinham muita riqueza e era uma região muito disputada. Nós vemos aqui na parte azul as cidades principais, na parte lilás, né, roxa, os povos, né, e as indicações geográficas na amarela, né? Então a Mesopotâmia era a região entre rios e provavelmente, né, o Éden estava nessa região também, né? Nós temos um relato bíblico que fala das regiões onde os rios se encontravam ali dentro do Éden, né? Esse material todo aqui foi extraído desse produto que eu falei para vocês, desse estudo feito diante das 12 prólogos sobre a história. Aqui nós vemos o povo, os hititas, né, que desenvolveram as bigas e com capacidade para 3 guerreiros. Isso se tornava mais poderoso. Qual é a relevância dos hititas? Os hititas, eles mantiveram os registros históricos e desenvolveram o minério do ferro, né? Dominaram o minério do ferro. Agora, religiosamente, Abraão comprou dos hititas a sepultura para sepultar a sua esposa, Sara, né? Os hititas, povo poderoso, mantém a história da Mesopotâmia. Aqui está um gráfico mostrando o resumo dos impérios mesopotâmicos e a diferença nós vamos perceber aqui, ó, depois do segundo tópico, né? O primeiro tópico é antes do dilúvio. E já tinha até a primeira menção sobre a Babilônia, né? Sobre Hammurabi. Até aqui foi antes do dilúvio. Depois os assírios e depois novamente com Nabucodonosor, Babilônia, entre os caldeus. Então está terminando, Marcos? Posso continuar? Bom, não entendi, mas está gravando, eu vou continuar então. Esse resumo aqui mostra que algumas coisas transpassaram, né, o período do dilúvio. Por exemplo, o código de Hammurabi, o conhecimento de Ur e Uruk. Eles tiveram 2, na cidade de Nínive e Babilônia. Tiveram 2 períodos que se repetiram em períodos diferentes, né, para justificar o entendimento. Vamos aqui à parte da Grécia, analisando a parte geográfica da Grécia. A Grécia, ela é uma península com várias ilhas e essa formação do território da Grécia é 82% de relevo acidentado. Então, não é um lugar muito bom para plantação. Mas os povos se estabeleceram nessas regiões e, com o desenvolvimento e o crescimento populacional, o líder de cada região, de cada cidade, se viu na obrigação de tomar alguma atitude, porque não tinha mais meios para manter as plantações, não tinha terreno para isso. O que foi estabelecido, então? Eles se juntaram numa reunião, o líder era chamado de Pater, era uma espécie de rei, e ele fez a seguinte convocação e o seguinte pronunciamento.
Quem não for da minha família, muito próximo da família, nós iremos custear a viagem para onde vocês quiserem, no mar Mediterrâneo, qualquer região, para que vocês se mudem para essas regiões e se estabeleçam de maneira pacífica, né? Essa atitude desenvolveu entre os gregos também a arte da navegação. Então, eles, por não ter território para plantação, eles negociavam com os povos que viviam no Mediterrâneo, né? Então, assim, a Grécia acabou interagindo com todo mundo. Mas esse processo deu origem, então, à segunda diáspora dos gregos. E os gregos que saíram dali, eles se alojaram, em grande parte, na parte do sul, ali da Península Itálica. Então, a Itália é composta, né, por parte de gregos vindo dessa segunda diáspora. Aqui vamos mostrar só um pouco do território grego, né? Suas cidades principais. E você vai perceber que realmente o relevo o solo é muito acidentado, né? Não tem condições de manter, né, uma nação com produtos de planta. Então eles se tornaram realmente navegadores e negociantes, né? Por questão de sobrevivência, não só por questão de talento também. Vamos prosseguir. Aqui o período cretomicênico, né? Onde eles fundaram aqueles palácios, né? Templos dedicados aos seus reis, né? Às suas divindades, né? E isso se tornou um ponto turístico, né, de todo mundo, né? Aqui agora a origem de Roma, né? Nós não vamos entrar mais em pormenores da Grécia. Eu gostaria que vocês, quando puderem, estudem a ascensão e a queda do Império Grego e a ascensão e queda do Império Romano, porque vocês vão ver algumas leis que fazem frente no Evangelho. Eles terão grande influência, os helenistas, as viúvas dos helenos e alguns filósofos que influenciaram grupos como os fariseus, os saduceus, todos eles tinham sofrido influência direta dos filósofos gregos, né? Os gregos atuaram de forma muito ativa e eles acabaram influenciando, né? Tanto os gregos influenciaram os romanos, que a própria denominação começou a chamar não de Império Romano, mas greco-romano, né? Era assim que o Império Grego romano era chamado no início da sua atuação, devido à influência dos gregos ser tão forte na sua formação. Então, avaliando aqui a origem de Roma, nós nos deparamos com uma explicação que Roma começou com a monarquia, na fundação de Roma, da cidade de Roma, foi no ano 753, como nós já vimos nos slides anteriores, e a monarquia se estendeu até o ano 509 a.C. De acordo com historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos. Aqui nós destacamos os etruscos. Os etruscos, eles forneceram a sua dinastia, né? Então, a dinastia etrusca, ela forneceu 7 reis. O sétimo rei, ele foi morto, né? E então decidiram que não queriam mais reis. Foi daí que surgiu a república. O que significava isso? As famílias mais abastadas da região, os nobres e ricos, eles escolheram, dentre eles, alguém para ser um rei. Então, formou-se a república, né? Cada grupo tinha um rei que representava e governavam juntos a região. E esta prática da república também se estendeu até o ano 509 a.C., né?
Bom, fazendo um resumo, é o povo grego da segunda diáspora, os etruscos que desceram do norte, né, se estabeleceram ali na região, e os moradores locais, né, os italiotas, né? E então assim foi fundada a República de Roma, né? Depois da monarquia. Durante o período republicano, o Senado romano ganhou grande poder político e os senadores de origem patrícia cuidavam das finanças públicas. Só voltando atrás um pouquinho, a relevância sobre os etruscos é que uma das formas de interpretar o Apocalipse 17 sobre os reis, os 7 reis, a igreja no passado tinha uma linha de pensamento de que esses reis seriam os reis etruscos, os 7 reis etruscos, né? Uma possibilidade uma opção que nós já descartamos há muitos anos, mas a relevância desse povo, dessa nação, realmente os etruscos foi pela sua dinastia. Agora a República, ela durou até o ano 27 a.C., né? Quando César, um conquistador, conquistou o Egito e se fortaleceu cada vez mais, se tornando uma ameaça para a República, né? Então, os republicanos mandaram matar César e o seu sobrinho, que era o seu pupilo, ele tomou o lugar de César, né? Então, para homenagear César, ele aceitou esse título, né, como César. E os republicanos, para tentar derrubá-lo, eles deram um título de divindade para ele, né? Então eles chamaram César de divino, né? Pensando que o povo iria abominar e não iria aceitar de forma alguma. Então, como deram esse poder para ele, ele aproveitou e abriu todos os celeiros de trigo e alimentou todos os famintos. E as pessoas o trataram realmente como se fosse um deus. Então foi um tiro no pé dos republicanos. E ele então se estabeleceu como o imperador. Por isso que ele é conhecido como o grande César, né? E na época de Jesus, era Tibério César quem era um dos governantes, né? No momento em que Jesus viveu ali. No ano 367 a.C., foi aprovada a Lei Licínica, que garantia a participação dos plebeus no consulado. 2 cônsules eram eleitos, um patrício, ou seja, um nobre, né? E um plebeu, da nação um povo mais pobre, né? Esta lei também acabou com a escravidão por dívida, válida somente para os cidadãos romanos. Então, aqui nós vemos a relevância de ser um cidadão romano, principalmente na história de Paulo, né? A cidadania romana era algo que trazia grandes privilégios, né? Nós vamos ver que no decorrer da história evangélica e de Atos, né, nós vimos ali a importância de ter uma cidadania, coisa que no futuro foi tomada dos cristãos, né, por um dos imperadores. Aqui nós vemos o Coliseu de Roma, né, o que destaca a nação romana, mas havia muita crueldade e não vale a pena nem perder tempo com isso aqui. Mas qual a relevância? A relevância é que os romanos, eles pegaram os deuses gregos e mudaram apenas de nome. E por isso que é chamado Greco-Romana, né? O novo império. Agora a parte histórica, juntamente com a profecia. Nós já vimos, então, que esse foi um resumo da maneira com que o mundo enxerga a história geral, né? Agora nós vamos avaliar sobre uma ótica mais espiritual.
mais voltada para a religião e qual a ligação que a Bíblia tem com essas referências. Nós já mencionamos algumas aqui, né, que são mencionadas no Evangelho e no livro de Atos. O texto que nós vamos considerar aqui ele respondeu: até 2.300 tardes de manhã, então o santuário será purificado. Essa mensagem foi dada a Daniel e ele teve... Nós teremos que parar agora, né? Porque essa reunião não tem mais limite de tempo. Então nós vamos aguardar uma próxima oportunidade para dar sequência a esse tema, ok? Meus agradecimentos, que todos fiquem com Deus, que o Senhor Deus nos abençoe. Obrigado por tudo. Grace. Opa. Viu, Grace? Pode falar, Marcos. Marcou aqui que a reunião pode passar dos 40 minutos, que não vai cair a sala. Não vai cair? Mandou uma mensagem. Pode, se você quiser, pode dar sequência. Não sei o jeito que você vai fazer. Fica à vontade. Então, aqui terminou um tópico importante. Sim. Se você quiser encerrar aqui, aí a gente dá uma sequência para uma segunda gravação. Mas ok, tudo bem. No outro dia, está zero? Você tem um limite de tempo aí? Não, agora eles deu de presente. O limite de tempo não vai cair mais na sala. Então, beleza. Pelo menos hoje. Não, pelo menos hoje. Posso continuar, então, tá? Pode continuar, fica à vontade. Do jeito que você achar melhor. A hora que você quiser parar. Tá dando para ouvir bem o áudio? Tá bom, tá ótimo. É que só eu que tenho que desativar meu som aqui para não atrapalhar na reunião, entendeu? Mas assim, tá, okay. Se acaso tiver que interromper alguma coisa, pode deixar que eu ligo o áudio e falo com você. Tá ok, beleza. Vou dar sequência então, tá? Ok. Profecia é a história, né? Daniel recebeu então esta visão, onde ficou claro para ele a determinação da purificação do santuário. Um tema que Daniel não estava mais tendo participação no santuário, porque ele estava como prisioneiro, não tinha acesso ao santuário, mas era algo que ele almejava muito. Então, esse assunto interessou muito para ele. E Daniel, então, escreveu tudo que o anjo falou para ele e deixou registrado, né? O anjo disse que ele iria descansar, mas no futuro ele estaria vivo para receber a recompensa. E nos Estados Unidos, um fazendeiro chamado Guilherme Miller, ele foi convocado para uma guerra onde os aliados estavam determinados a tomar a região onde ele morava. Convocado, ele com poucas armas e alguns fazendeiros fizeram frente a um exército e se saíram vitoriosos. Ele ficou impressionado e convencido de que esse acontecimento era algo que tinha a mão de Deus, né? Então ele quis ir à igreja por esse motivo e chegando à igreja ele começou a avaliar com sua visão crítica que os irmãos, os cristãos, estavam muito desanimados, sem vida, e ele pensou, também esse leitor aí da Bíblia está muito desanimado. E pensou, né? Pensou alto, né? Até eu leria melhor do que esse cara aí, né? O seu tio, que era o pastor da igreja lá onde ele foi visitar, o convidou para fazer a leitura. E ele, então, fez a leitura e observou que as pessoas estavam atentas e ficaram muito interessadas no que ele estava expondo. Então, ele ficou feliz porque viu realmente a ideia dele parecia ser real, né? Então, no outro dia, ele foi convidado novamente. E quando ele começou a leitura, ele começou a perceber que as pessoas já não estavam assim tão interessadas, né?
A gente diria que ele já não era mais a carne nova, né? Imagina. E Guilherme Miller, então, pensou consigo, eu não devo ter preparado a mensagem de maneira muito convincente, então eu vou estudar melhor para uma próxima oportunidade. Quando ele começou a estudar a Bíblia, ele se deparou com algumas datas e parecia que as janelas estavam abrindo na sua mente. Ele fez as conexões de datas e ficou impressionado com o que estava prestes a acontecer. Era o cumprimento da promessa, da profecia dada a Daniel. E ele observou que, por vários itens, que estava muito próximo de acontecer isso, e ele ficou um tanto quanto preocupado, né? E não foi à igreja mais. Ficou estudando. A sua mulher ficou até preocupada. Mas ela viu que ele estava estudando a Bíblia, foi um motivo de alegria, já que ele não era um seguidor ávido, né? E então ele começou a comentar com a esposa as descobertas dele, e isso impressionou ela também. E ela então incentivou: por que você não lê isso na igreja? Ele disse: não imagino, não vou fazer isso não. Aí ele propôs consigo mesmo e falou alto para a mulher ouvir: eu só vou pregar isso aqui se alguém vier na minha casa e bater na minha porta pedindo para eu pregar isso. Muito bem, aí foi se recolher. Meia hora depois, o seu sobrinho bate na porta com a seguinte mensagem: tio, o meu pai viajou por uma emergência e ele pediu para que o senhor pregue na igreja hoje o que o senhor está estudando. Então, Guilherme Miller ficou assustado, né, com a precisão da resposta de Deus, né? E ficou convencido de que realmente aquela mensagem era vinda de Deus. E assim começou, então, o movimento millerista, que tomou vulto de maneira inesperada pelo próprio Guilherme Miller, né? E que veio, né, desencadear no grande desapontamento, né? Nós vamos passar agora a avaliar isso de uma maneira mais enfática, né? Calculando primeiramente a origem de tudo. Tá? Vamos ver Gênesis 11:1. É o primeiro texto que a gente vai considerar. E tem alguns versículos que eu vou ler e outros eu não vou ler na íntegra, todos os versículos, mas vamos ler esses que eu destaquei aqui. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedras e o betume de argamassa. Versículo 4. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue ao céu. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso ia contrária à ordem de Deus, né, que ele falou para que se espalhasse e enchesse a terra. Um outro diálogo começou a acontecer no versículo 7, né? E diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Por isso se a chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Vamos avaliar aqui algumas coisas que talvez você não tenha avaliado dessa forma, mas vamos analisar da seguinte forma. O líder deste grupo era Nimrod, né? Nimrod era bisneto de Noé. A história era bem clara para ele sobre o dilúvio, né? Então a Bíblia diz que ele foi o primeiro homem poderoso na terra e ele fundou várias cidades, inclusive Acade e outras cidades, Nínive também. Então Nimrod ele se tornou um grande líder, né? E ele chamou então o povo para construir essa cidade, né? E também essa torre, né? Que é a Torre de Babel. Quando eles começaram a construção,
a finalidade deles era construir um zigurate, né? Primeira palavra mais diferente que você pode ter visto. Zigurates eram os templos erigidos aos deuses. Entre eles, a Torre de Babel seria um deles, né? E entre eles há também as pirâmides. As pirâmides são datadas de antes do dilúvio, muitos anos antes do dilúvio. Então, Nimrod e outros do movimento começaram a perceber que as únicas coisas que sobreviveram ao dilúvio foram algumas pirâmides, né? Quando você for estudar sobre as pirâmides do Egito, você vai perceber que algumas das pirâmides têm um revestimento como se fosse um reboque, né? E outras não, e algumas já estão desgastadas, como aí você pode imaginar o que aconteceu, né? A água do dilúvio arrancou o reboque delas e alguns tijolos, até alguns blocos que estavam na parte superior dela, depois de ter arrancado o reboque. Mas algumas ainda têm, até hoje, parte desse reboque. Essa é uma visão muito clara para mim do que aconteceu. Quando eles avaliaram que a pirâmide resistiu ao dilúvio e a arca resistiu ao dilúvio, eles pensaram, nós não temos pedras, nem blocos, nem tecnologia para fazer isso. O que a gente vai fazer? Quem conhece a cerâmica sabe que quando ela queima demais, queima muito bem, ela fica vitrificada, né? Os tijolos ficam vitrificados e muito duros, resistentes, mais leves. Então, dessa forma, eles começaram a construir. Queimavam bem os tijolos e usavam o piche, né, que é o betume, como forma de argamassa. Então, eles pretendiam, dessa forma, construir um zigurate que fosse resistente ao dilúvio. Também fazendo afronta à promessa de Deus, que através do arco-íris, isso não aconteceria mais. Esses rebeldes, então, receberam o que Deus falou aqui no versículo 7, né? Imagine que a Trindade esteja reunida nesse momento quando falaram isso. Listamos e confundamos ali a linguagem para que não entenda. Assim deu origem aos pequenos grupos tribais, aos quais nós vimos no Império Grego, né, e Romano, tribos que chamavam de povo indo-europeus, né? Essas tribos tinham como uma língua, né, um fator principal que motivou a se espalhar em todo o mundo. E nós vimos que eram pequenos grupos que foram se estabelecendo nas regiões e foram crescendo gradativamente, assim como o progresso e crescimento da nação grega aconteceu, né? Então eles se espalharam por todo o mundo e foram se estabelecendo em vários lugares diferentes e formando os novos grupos, né? Primeiro grupos familiares que se tornaram clãs, feudos e reinos, e depois nações, cada vez que aumentava o seu tamanho. Vamos ver aqui agora. Acabei voltando. Ok. Nós vamos avaliar a cronologia. Esse gráfico aqui eu peguei também de um historiador, um desses resumos, mas eu deixei para usar nesse momento porque tem uma relevância muito grande na parte religiosa também, né? Porque ela começa a avaliar a cronologia a partir de Abraão. Nós vimos no relato anterior que no ano 1900 o povo dos hebreus se estabeleceram ali na região, né, na Palestina. E aqui o gráfico está realmente concordando com isso, entre o ano 2000 e o ano 1800. Né?
Depois o Êxodo, a partir entre o ano 1500 e 1400, né? Também está de acordo com os relatos bíblicos, né? A conquista de Canaã foi no ano 1400, então eles tinham saído 40 anos antes, né? Então Josué conquistou Canaã nesse período. Depois surge o ponto importante que eles destacam, o rei Saul, né, que reinou do ano 1050 a.C. até o ano 1100. E na sequência, 1010, desculpa. E na sequência o rei Davi, do ano 1010 ao ano 970. Depois Salomão, de 970 a 930. Então nós vemos aqui diferença de geração de 40 em 40 anos. Né? Depois o exílio no ano antes do ano 500, né? E a profecia de Daniel foi dada por volta do ano 600 a.C. Portanto, esse gráfico dos historicistas, realmente, historiadores, né? Está aproximadamente dos relatos bíblicos. Mas o que nós vamos destacar aqui, voltei novamente, deixa eu ver. O que nós vamos destacar aqui. E Esaú foi um exemplo, Ismael foi outro exemplo, e o próprio Abraão também foi um exemplo do aumento demográfico das pessoas. A primeira briga que aconteceu entre os servos de Ló e de Abraão foi por causa de território, porque os rebanhos cresceram muito. Esaú, que era um dos filhos de Isaac, ele fundou uma nação, os Edonitas. Né? Ismael fundou outra nação, os Ismaelitas, comprovando o fato de que as famílias iam se estabelecendo e crescendo até se tornar uma nação. As filhas de Ló também deram origem a duas nações. E essas nações se estabeleceram ali naquela região da Palestina. E quando, por ocasião do Êxodo, quando a nação os hebreus estavam voltando do Egito, eles tiveram atrito com essas nações que eram parentes, né, da sua origem, mas eles não permitiram a passagem deles. Então foi quando Deus acabou pedindo para que eles destruíssem a todos, né? E houve batalhas e, com certeza, o povo hebreu foi vitorioso. Agora, só corrigindo a cronologia aqui, nós aceitamos com facilidade que o dilúvio seja 2000 anos antes de Cristo, mas pelos relatos bíblicos nós vemos que foi um pouquinho mais. Vamos só avaliar isso aqui. Seguindo a linhagem de Sem, que está no livro de Gênesis, no capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 26, o dilúvio foi aproximadamente entre o ano 2330 a 2350. Não foi antes do 2330 e não foi depois de 2350 por alguns aspectos, né? Esses aspectos, nós vamos aqui, eu marquei aqui a parte da declaração da morte de Abraão, por exemplo. A duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou e morreu, na velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaac e Ismael, o sepultaram na gruta de Macpela, próximo a Manre, no campo do Efron, filho de Zoar, o Eteu. Campo que Abraão comprara dos hititas, e foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Nós vemos aqui a afinidade entre a história bíblica e o povo hitita, por exemplo, né? Eu fiz a conta ali do dilúvio. Abraão nasceu no ano 292 depois do dilúvio, né? Viveu 175 anos, portanto 467, né? Antes de Cristo, né? Aliás, desculpa, 467 depois do dilúvio. Abraão era, portanto, um semita, né? Descendente de Sem. Nós podemos confirmar isso ao avaliar, né, a sua descendência, né? Só ajustando a cronologia aqui do tempo, o dilúvio aconteceu há mais tempo do que parece, né? Em mais de 2000 anos, mas entre 2330 e 2350.
Gênesis 6, 10 e 6 diz: estes foram os filhos de Canaã, Cuxi, Mizraim, Fut e Canaã. Esses foram os filhos de Cuxi: Seba, Sevilá, Sebitá, Ramá e Sabtecá. Esses foram os filhos de Ramá: Seba e Dedá. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, aquele que nós comentamos, que foi o mentor da Torre de Babel. Agora vamos ver fatos históricos e a compreensão da profecia das 2.300 tardes de manhã. Primeiro vamos destacar numa linha de tempo aqui, considerando que o dilúvio foi no ano 2330, que é no mínimo isso. Depois nós temos a data de 776 a.C., o ano zero, que é o ano onde deveria ser o nascimento de Cristo, e o ano 2020, que é o nosso atual. Eu atualizei esse gráfico agora, para a gente poder ter uma noção clara. Aqui, Heródoto foi um geógrafo, historiador grego, continuador de Hecateu e Mileto. Quem foram Hecateu e Mileto? Foram pessoas que organizaram a biblioteca que existia na época deles. Essa era a profissão deles. Assim como existiam os escribas entre os hebreus, existiam os historiadores, né? E ele foi nascido no ano 5º antes de Cristo, e Helicarnasso, né? E essa informação está na Wikipédia. A Wikipédia é uma biblioteca, e essa biblioteca pública, ela pode ser alterada algumas coisas, desde que essa alteração seja confirmada historicamente por mais de uma fonte. Então, depois que a pessoa confirma, e há fontes que reafirmam, eles permitem esse registro, né, na Wikipédia. Esses dados tirados da Wikipédia mostram que houve outros historiadores, né, antes de Heródoto, e que é um dos grandes historiadores do passado, né, e que eles fizeram um compêndio e foram registrando cultura e tudo mais, deixando escritos para servir de documentação. O ano 776 é fundamental para isso, pelo seguinte: os gregos, eles desenvolveram, ao construir aquele templo para os deuses, né, o templo do Olympus, eles interrompiam qualquer guerra num determinado período do ano e se juntavam para fazer os Jogos Olímpicos. E a partir do ano 776 começou a ser registrados os que venciam. Então, é os primeiros registros da nação grega que começou a ser feito ordinariamente, né? Todo ano eles faziam esses registros. Então, são os primeiros registros oficiais da nação grega, né? Mas existem outros registros que nós vamos avaliar aqui, que fizeram parte da pré-história, né? A história dos gregos é dividida em 5 períodos, né? E aqui eu tive algumas divergências nessas 12 fontes que eu tive avaliando, mas a única divergência é que eles unificavam o período arcaico, né, com o período clássico. Alguns historiadores, mas a maioria mantém esse padrão aqui. Como a maioria manteve esse padrão, então eu trouxe nesse formato. Por exemplo, os períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico, foram os períodos que nós destacamos aqui. Quem era Homero? Homero era um homem, um teatrólogo, né? Ele tinha como diríamos, uma companhia de teatro ambulante que fazia shows em vários lugares, né? E nós já vimos ali naquele resumo, né, histórico, que a cultura foi um dos pontos destacados, né? Então, o Homero, ele escrevia peças, né? Então, os registros pré-homéricos
são romances que ele escreveu e alguns deles ele fez peças, né? E viajou pelo mundo expondo essas peças. Aí nós temos os famosos escritos da Guerra de Troia e a Ilíada, né? A volta do guerreiro. E então esse romance envolvendo a Guerra de Troia é considerado como uma fonte histórica, mas não é algo oficial. Mas é por isso que é considerado o que ele escreveu antes e depois dele. Agora, os outros períodos realmente foi registrado como fonte histórica. Dionísio Exíguo foi um monge matemático que viveu no quarto século depois de Cristo e foi um inventor da era cristã. Ele teve uma falha considerável, né? Muito importante. Ele esqueceu de contar o ano zero. E ele também falhou ao registrar o nascimento de Cristo como sendo no ano 1, quando, na verdade, o nascimento de Cristo foi no ano 3 a.C. Então, a gente não pode esquecer desse fato, que foi preponderante, né, para o esclarecimento e o estabelecimento da Igreja Adventista depois do grande desapontamento. Essa profecia foi dada aproximadamente no ano 600 a.C., e avaliando o princípio dia-ano, que está registrado em alguns textos da Bíblia, nós chegamos a algumas datas importantes. Vamos avaliar aqui. O início da contagem desses 2.300 anos foi no ano 475 e que ele findaria no ano 1843. Como os historiadores, no primeiro desapontamento, diz, Guilherme Miller fez a contagem errada. O primeiro desapontamento foi que Jesus não voltou em 1843. E quando eles foram avaliar e começaram a estudar seriamente essa questão do tempo, eles então se depararam com esta falha do monge, né, o Dionísio Exíguo. E eles corrigiram então essa data, que iria coincidir então em 1844. Marcos, eu acho que é bom parar aqui, tá? A gente prossegue no outro dia. Tudo bem? Porque a mensagem vai ficar muito longa. Ô, Grace. Oi. Ô, tudo bem então, Grace? Maravilha.